Sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Solange, eu sou proprietária aqui da Clínica Celebrar e também sou psicóloga clínica. Nós estamos hoje com uma nova proposta aqui na clínica de chamar algumas pessoas para conversar, né? Fazer um bate-papo, apresentar a equipe também que trabalha na clínica, falar sobre os cursos, palestras e eventos que nós temos aqui. Então hoje nós vamos começar, né? Com a apresentação, né? Do nosso convidado, que é o Felipe Melo. Felipe Melo, ele é psicólogo clínico, especialista em avaliação psicológica, é docente em curso de graduação, extensão e avaliação psicológica. Né? E ele estará aqui hoje com a gente falando um pouquinho mais sobre esse tema. Felipe, muito obrigada por ter vindo, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui na clínica falando sobre avaliação psicológica. Né? E a gente espera que você fale um pouquinho, né, detalhar um pouquinho para a gente sobre a avaliação psicológica e também falar sobre os cursos, os eventos que você faz, né, desenvolve nessa área com esses temas. Maravilha. Bom, só muito obrigado também, né, pelo convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Poder contribuir um pouquinho com a equipe e também falar da avaliação psicológica, que é uma área que eu tenho com muita paixão, né, já há alguns anos. Felipe, fala um pouquinho para a gente então sobre a avaliação psicológica, né? Acho que as pessoas que estão aqui assistindo, elas vão querer saber um pouquinho mais detalhadamente sobre como funciona. Você já falou um pouquinho para a gente na primeira apresentação, né? Fez um resumo, então você consegue detalhar para a gente um pouquinho? Claro. Bom, a avaliação psicológica é um processo de investigação de fenômenos psicológicos. Sejam eles fenômenos vinculados a uma dimensão cognitiva, então aspectos como inteligência, memória, atenção, entre outros, e também características da personalidade, né? Nesse sentido, essa investigação, eu vou conduzi-la para fins de tomar algumas decisões. Então, eu vou avaliar essas características, essas funções, estes fenômenos, para que eu possa decidir acerca de um possível diagnóstico, acerca de uma elaboração de um projeto de intervenção terapêutica, né? E eu faço essas propostas interventivas, essas avaliações, num nível individual, num nível coletivo, também para uma questão organizacional. Mas seria um instrumento para a utilização dos psicólogos, né? Uhum. Mas às vezes os próprios psicólogos têm essa dúvida também, os estudantes de psicologia e os psicólogos, né? Como você falou, às vezes usam mais a testagem, o teste pontualmente, né? Mas não fazem todo o processo em si da avaliação. Exatamente. Falar realmente sobre essa dúvida, né? Essa confusão que as pessoas fazem, né? Os profissionais da área da saúde. Os profissionais em geral, né? Porque não é só o psicólogo, o psiquiatra também, às vezes, também não tem esse conhecimento, né? Uhum. Ou quando tem, ele acaba sendo muito restrito. Então, às vezes, eu recebo um encaminhamento de um psiquiatra pedindo uma avaliação com o teste X. Já, né? Direcionado. Isso, né? E, na verdade, o teste, ele é de escolha do profissional da psicologia, que pode optar por utilizá-lo ou não. Sim. Né? Pensando que naquela demanda, eu vou organizar o processo de avaliação, selecionando os recursos e, portanto, também os testes, os quais eu julgo os mais adequados para aquele processo. Né? Não necessariamente o que o psiquiatra solicitou. Muitas vezes é até uma excelente solicitação. Eu posso, inclusive, atender sem nenhum problema. Mas eu tenho essa autonomia para escolher se eu quero aquele recurso ou algum outro que eu entendo como mais assertivo para o processo em si, por uma questão da minha afinidade com a técnica, ou até mesmo pelo perfil do meu paciente. Sim, sim. Até também, como você falou, né? Tem essa questão de o que faz sentido, né? Porque eu acho que é importante isso também para o psicólogo, né? O que faz sentido? Eu quero para avaliar, talvez eu possa usar alguma outra dentro da minha abordagem, né? Esse teste faz mais sentido ou outro. Né? Então, acho que tem isso também, né? Essa liberdade para o psicólogo de ele poder também conhecer as técnicas, né? Os instrumentos, e às vezes também pensar
que aquele teste para aquela situação, né, é mais indicada ou não. Né? Exatamente. Por exemplo, pensar em uma avaliação para um paciente idoso, né? Dependendo da demanda que vem também, né? E pensar também que, por exemplo, neste caso, né, eu tenho que ter um cuidado, porque pode ser que haja uma mobilidade reduzida. E alguns testes ou outros recursos, eles exigem essa questão de uma mobilidade mais disponível, né, para o processo. Então, também tenho que ter este cuidado para entender o perfil do paciente, nas suas potencialidades e limitações, de modo a ajustar a tarefa que eu vou propor para ele. Exatamente, senão você pega o instrumento, né, e quer encaixar o instrumento naquela demanda, sabe? Isso. E não é assim, né? É uma sensibilidade, né, para você perceber qual a necessidade do paciente, né? Felipe, me fala um pouquinho, né? Você comentou comigo um pouquinho da questão da confusão, muitas vezes, dos profissionais, de alguns profissionais de saúde mental, com relação à avaliação psicológica, né? Quando é necessário que seja feita, como é feita. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Maravilha. Eu acho que uma confusão, assim, um certo equívoco conceitual que é muito presente, ainda mais para nós, psicólogos, de fato, e na graduação, né, mais tateável essa questão, é a ideia de que a avaliação psicológica, ela se resume ou se traduz na testagem psicológica, né, como se a avaliação necessariamente fosse o teste em si. Na verdade, a avaliação é um processo extremamente abrangente. E o teste, ele caracteriza um recurso que nós, psicólogos, temos, né, e podemos, então, utilizá-lo, e que compõe uma etapa da avaliação, deste processo de investigação. Acho que é interessante pensar o teste, ele é um recurso, assim como, por exemplo, a medicina possui ali os seus equipamentos, um raio-x, uma máquina de tomografia. É um instrumento, né? Isso. E aí nós também temos um arsenal com alguns instrumentos, os testes estão ali presentes, e eu posso selecionar aquele que eu entendo como mais adequado de acordo com a demanda que eu vou avaliar, né? E não somente os testes. Enquanto instrumento, eu vou pensar uma entrevista psicológica, uma boa anamnese, né? Uma ferramenta que eu acho que é muito negligenciada em alguns casos é a própria observação clínica, né? Então, a todo momento eu estou observando como meu paciente, meu cliente, ele se coloca, se apresenta, como que ele interage na relação com o terapeuta, na relação com uma tarefa que eu proponho. Então, esta observação, que tem um respaldo teórico por trás, o que observar, como observar, é uma ferramenta muito importante para nós, né? E que vai compor o processo da avaliação também. Então, o teste ele está ali em conjunto, mas ele não é o grande responsável pelo entendimento do que é a avaliação psicológica, né? E aí, nesse sentido, a avaliação se dá para que você possa conduzir inúmeras intervenções, investigações acerca de quadros diagnósticos. Existem as avaliações compulsórias, em que, alguns contextos, um certo candidato é obrigado a passar por uma avaliação para obter algum tipo de aptidão a exercer algo, por exemplo, na CNH. Então, se a pessoa ela quer dirigir veículo automotor, ela tem que passar por uma avaliação em que serão verificados algumas características para que eu possa entender ela como apta ou inapta, né, a dirigir um veículo neste contexto. Sim, porte de arma também. Porte de arma, cirurgias, então, bariátrica, vasectomia, redesignação sexual. São contextos em que eu tenho que avaliar algumas características psicossociais para verificar se a pessoa tem, digamos assim, um suporte necessário para se colocar nesta condição, né?
E eu vou avaliar usufruindo desses recursos, instrumentos, entrevistas, anamneses. Eu convido a rede de apoio desse indivíduo para estar presente também. Na bariátrica é muito interessante porque a rede de apoio é um fator essencial para que eu possa entender aquela pessoa como apta naquele momento, ela é contextual, né, a avaliação, para então fazer ou não a cirurgia. E aí penso que é interessante nós pontuarmos que a avaliação, os achados que eu obtenho, eles não são estáticos. Então não é porque eu obtive um resultado, uma certa característica ali, ela se representa naquele momento e ela vai se manter da mesma forma ao longo do tempo, né? Então, a ideia é você entender que não é um fenômeno estático, é um fenômeno dinâmico. Por isso que as avaliações elas são contextuais. Então, o candidato a uma cirurgia bariátrica, ele pode estar inapto naquele momento. E aí ele passa por uma intervenção, um fortalecimento, para que num próximo momento se faça uma nova avaliação e aí ele pode, então, se encontrar como apto. Quando você fala desse fortalecimento, você está falando também de um acompanhamento psicológico, às vezes também, né, uma psicoterapia. Sim, psicoterapia. Não somente com ele, mas também convidando ali alguns familiares para se aproximarem do processo. E aí cada contexto da avaliação tem essa singularidade, né? Que característica que talvez seja mais vinculada ao contexto e que, portanto, eu tenho que ter maior atenção. É um contexto em que o paciente procura pela avaliação, então uma questão mais clínica, uma avaliação mais neuropsicológica, em que ele tem uma inquietação acerca de alguns comportamentos e percebe que talvez isso se vincule a algum tipo de diagnóstico, ou é uma avaliação de fato devido a um desejo de conduzir um veículo automotor, fazer uma cirurgia, passar em um concurso, como que é, né, esses variados contextos e as suas singularidades. Muito interessante, Felipe, né? Mas agora, nesse momento, nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente retorna falando um pouquinho mais sobre avaliação psicológica. Olá, nós somos a Clínica Celebrar, um espaço dedicado ao auxílio de pacientes, psicólogos e empresas que buscam por bem-estar, saúde mental e qualidade de vida. Temos diversas especialidades como psicoterapia para os públicos infantil, adolescente, adulto e idoso, psicoterapia de casal, psicoterapia em grupo, orientação profissional e de carreira, entre outras especialidades. Entre em contato conosco através do nosso site clinicacelebrar.com.br. Psicologia e bem-estar. É aqui na Clínica Celebrar. Estamos de volta, né, com o Felipe Melo, né, no bate-papo que nós estamos sobre avaliação psicológica, né, e agora nós vamos dar continuidade sobre esse tema. Pelo que você me falou, Felipe, a avaliação psicológica é bem abrangente, né? Sim. E aí eu queria que você explicasse para a gente, né, para o pessoal que está assistindo, falasse um pouquinho mais, detalhasse mais para a gente sobre as áreas mesmo de atuação da avaliação psicológica. Maravilha! De fato, a avaliação ela é muito abrangente nos seus múltiplos contextos de atuação. Eu tenho desde o contexto mais tradicional, então as avaliações clínicas, que acabam até tendo uma proximidade com o conceito de psicodiagnóstico. Então, nesses contextos, eu vou, por exemplo, receber um paciente que traz uma demanda acerca de um possível diagnóstico ou de algum comportamento, alguma dificuldade que para ele vem sendo difícil de gerir, né? E aí, dentro do processo, eu vou conduzindo uma avaliação que me permite entender como que é essa dificuldade, em quais momentos que ele se percebe desta forma, se isto possivelmente remete a um quadro de algum transtorno de aprendizagem, do neurodesenvolvimento, entre tantos outros.
Então aqui eu estou pensando, né, elaborando mais uma avaliação dentro de uma proposta mais clínica. Eu tenho avaliação psicológica para o porte de arma, como você comentou. Então, profissionais que atuam com segurança pública, com a segurança privada, eles passam por um processo de avaliação para que possamos aferir algumas características que me permitem entender se ele está apto ou não a exercer esta função. É uma função onde ele vai portar um objeto que é ali de alta periculosidade, né, para si e para a sociedade. Então tem que ter uma certa garantia, um certo cuidado de que ele está ali apto emocionalmente, biologicamente, por assim dizer, a exercer esta profissão. Eu tenho o contexto das cirurgias, como nós colocamos, então, uma cirurgia que envolve uma bariátrica, uma vasectomia, redesignação sexual, transplante de órgãos. São todos contextos cirúrgicos que exigem uma avaliação realizada tanto pelo psicológico, que é, portanto, a avaliação psicológica, e também por outros profissionais, né? E aí esta junção dos achados, dos dados integrados, remetem à possibilidade daquele indivíduo que busca pelo processo poder ou não realizá-lo. Eu tenho avaliação no contexto do trânsito, talvez seja a avaliação mais próxima da sociedade, porque muitas pessoas acabam querendo dirigir e são, então, convidadas, né, a passarem pelo processo da avaliação psicológica, e muitas dessas pessoas passam por esta avaliação como sendo a única durante toda a vida. Então, a ideia que elas têm da avaliação psicológica, do psicólogo em si, fica ali representada por aquele momento, né, que ela passa pelo contexto da CNH. Temos a avaliação neuropsicológica, que também está muito vinculada à ideia da avaliação clínica, mas tem um arcabouço teórico, uma perspectiva mais singular, proveniente da neurociência, deste contato com a neurociência. Temos as avaliações num contexto mais organizacional. Podemos pensar recrutamento e seleção, muito comum também, as pessoas conhecerem os psicólogos a partir de uma entrevista, de uma seleção que traz ali algumas dinâmicas, alguns testes. E também as avaliações psicossociais, que pertencem a este contexto da psicologia organizacional, onde alguns profissionais que atuam em altas alturas, em espaços confinados, eles são submetidos a uma avaliação para verificar também aspectos psicoemocionais e sociais que os permitam estar ali inseridos em um espaço confinado. Então, manutenção de elevador, manutenção de silos. Pilotos de avião também, né? Às vezes precisam de avaliação. Pilotos de avião, né? Avaliação para contexto da aviação civil, Isso, aviação civil. Né? Aeronáutica. Então, a avaliação ela é muito importante nesse sentido de garantir à sociedade muitos benefícios, né? Então, nós temos as suas diversas frentes em que, quando bem realizada, eu garanto uma certa proteção para a sociedade, né? Então, um piloto que passa por um processo cuidadoso, bem organizado, ele tem ali uma garantia de que ele está apto para aquele exercício profissional. Assim como um condutor, né? E a ideia é que possamos sempre continuar evoluindo e garantindo esses cuidados e essas proteções, esses benefícios para o convívio social. Sim, sim. Eu percebo muitas vezes, por exemplo, você falou do exemplo da avaliação bariátrica, né? Eu percebo muitas vezes que vem, às vezes, a avaliação psicológica como a última busca, né, do paciente. Ele já fala, olha, já tenho tudo, já tenho a confirmação do médico, só falta isso, né? E às vezes como se isso fosse de menor importância, né? E às vezes até querendo realmente uma avaliação de uma sessão, por exemplo, né? E já ter, né, esse hábito, né, como você comentou.
E eu acho que é importante você reforçar isso para as pessoas perceberem, né, para as pessoas e também para os profissionais, né, que trabalham, por exemplo, que conduzem, né, para explicar que é um processo, por exemplo, na avaliação bariátrica, que precisa de algumas sessões, que precisa de um acompanhamento, né? E é extremamente importante a questão emocional, né? E mental, até para que tenha um pré, né? Um acompanhamento e também até um pós-acompanhamento depois da cirurgia, né? Até para que tenha sucesso mesmo, né? A cirurgia, né? O processo cirúrgico, exatamente, né? O pós-cirúrgico. E também tem uma readaptação, né, mental também com relação ao novo corpo, né, uma nova dinâmica. Então, é importante a gente também reforçar, mostrar para as pessoas da importância, os profissionais saberem a importância, e outros profissionais que não sejam da saúde mental saberem também, né? Eu acho que é importante ressaltar essa ideia de uma integralidade, né? O indivíduo enquanto composto por uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, social, emocional, e que, portanto, pensar saúde, o pensar um cuidado, é um acolhimento a essas dimensões, né? Em alguns casos, nós temos que ter um trabalho de orientar os outros profissionais, ter uma equipe alinhada, para que todos possam demonstrar para este paciente, para este indivíduo que nos procura, a importância de cada parte do processo, né? Cada parte tem a sua contribuição que é fundamental. Então, quando o psiquiatra entende e valoriza a atuação do psicólogo e vice-versa, quando o físio está alinhado, a fono está alinhada, todos nós construímos uma orientação a este indivíduo da importância desse trabalho integralizado, né? E aí, para ele, naturalmente, é mais tranquilo entender que o processo tem alguns encontros, não é instantâneo. Não vou aplicar um recurso, um teste, por exemplo, que vai me apresentar tudo o que eu preciso, né? Ali eu tenho uma parte, uma etapa, e eu vou integrar essa etapa com outros passos, para que eu possa, então, ter um parâmetro e ofertar uma devolutiva consistente. Eticamente é um cuidado que eu oferto para este paciente. Então, eu já recebi algumas pessoas que queriam uma avaliação instantânea de um encontro e eu gentilmente recusei. Eu falei assim, infelizmente eu não consigo trabalhar desta forma, né? E eu faço essa recusa até porque eu cuido dessa pessoa. Exatamente. Né? Não é dessa forma como o processo acontece. Então, se ela tem essa busca, eu oriento e ela, tudo bem, não quer continuar, é uma decisão dela. Mas eu não vou deixar de ter este cuidado e vou, então, fazer um processo que não é completo. E esse diálogo com os profissionais é fundamental, né? A avaliação, o uso de testes são privativos a nós psicólogos. E nessa atuação é muito sério a necessidade de nós nos formarmos adequadamente, de nós respeitarmos o tempo dos processos, né? O tempo do paciente também, e dialogarmos, trocarmos com os profissionais. Tanto eles nos acessarem, quanto nós acessarmos, né, o psiquiatra, a Nutri, entendendo como que a terapêutica integralizada está beneficiando ou não aquele paciente. E aí ajustando, né, as intervenções, os diálogos necessários. Sim, né? Fazer um trabalho interdisciplinar, né? Isso. Muito importante mesmo. E o foco maior é o paciente, né? Então... Sempre. Cuidado sempre com o paciente, né? Felipe, eu quero te agradecer muito, né, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui conversar com a gente, fazer esse bate-papo, falando um pouquinho mais sobre a avaliação psicológica, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também dos cursos, né, que você está fazendo. Você comentou, né, que ia fazer agora nos próximos meses. Fala um pouquinho para a gente sobre esses cursos. Maravilha. Bom, também agradecer, né, pelo convite novamente. Fico muito contente de estar aqui, muito honrado, né? Com relação aos cursos, a avaliação é muito abrangente, então eu entendo que nós temos que
sempre aprofundar, renovar conhecimentos, buscar aí, ampliar o nosso repertório. Com os cursos, eu estou mais numa dimensão da avaliação clínica. Então, por exemplo, em abril eu tenho um curso do VAIS, que é uma escala de avaliação da inteligência para adultos. E é um instrumento muito pertinente ao contexto da avaliação neuropsicológica, avaliação clínica, que me permite ter um perfil neuropsicológico do meu paciente. Ali em junho eu tenho o curso do VISC, que é a mesma escala de inteligência, só que para crianças e adolescentes. Então eu acabo tendo uma participação em termos de cursos mais voltados para a área neuropsicológica, avaliação clínica. Eu tenho um agora em março, também no finalzinho do mês, que é sobre documentos psicológicos, que é uma temática que eu também posso, no próximo convite, tentar aprofundar com vocês, porque aí vamos falar sobre atestado psicológico, os relatórios, laudo, parecer. Então, quais contextos em que eu faço um relatório ou um laudo? Então, é um curso que eu discuto a partir de uma resolução no nosso conselho. Cada documento, o seu conceito, a sua construção, as suas singularidades, eu trago exemplos. E para quem tiver, então, interesse, né, eu deixo aí os meus contatos à disposição para que possam me acompanhar, tirar dúvidas, participar dos cursos. Pretendo trazer também alguns convites para algumas formações aqui conosco, na equipe da clínica. Será um prazer. Tá ótimo. E esses cursos que você vai fazer, quem pode participar? São estudantes de psicologia e psicólogos, é isso? Geralmente, psicólogos e estudantes. Entendi. Né? Porque a avaliação ela acaba sendo privativa a nós da psicologia, e por ser a área que eu costumo atuar, eu acabo focando muito esses cursos de extensão dentro da avaliação mesmo. Eu tenho um curso que eu vou realizar no meio de abril, que é sobre currículos. Como elaborar um bom currículo. Quais são os passos do currículo, como torná-lo mais assertivo, a parte textual, que informação que você opta por colocar, qual que você deixa de lado. E aí eu falo um pouquinho sobre entrevistas, recrutamento e seleção, porque eu entendo que na formação principalmente, nós temos muitos graduandos que são tecnicamente excelentes, mas quando vão fazer uma entrevista para um estágio, tem um grande receio de como se colocar, antes da entrevista, de como encaminhar o currículo. Então eu fui entendendo que era uma demanda ali emergente e criei este conteúdo para auxiliar com este público. Então, neste caso, eu acolho não somente da psicologia, mas graduandos em geral, né? Aprendizes, que eu acho que está muito ali próximo da minha temática. E eu fiz um experimento muito legal com escoteiros. Foi uma experiência ímpar, fluiu muito bem. E aí este em específico ele é aberto. Ah, que bom. Então, novamente eu quero agradecer a sua presença. E para vocês saberem, né, as novas datas, as datas dos cursos, nós vamos deixar também detalhadamente, né, por escrito, né, nas postagens, as datas. E nos acompanhem nas redes sociais também e nas redes sociais do Felipe para saberem os próximos eventos, cursos e palestras que nós teremos aqui. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, né, e até a próxima.